Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Parabéns à nossa cidade e a todos que cuidam dela. Oi, boa noite. O Conexão Poder recebe hoje o advogado Eduardo Maon, advogado de defesa do vereador João Emanuel, que foi preso na semana passada pelo GAECO, acusado de chefiar uma quadrilha de grilagem de terra e falsificação de documentos. O Conexão Poder também recebe o sindicalista e membro da ONG Moral, Gilmar Bruneto. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, me acompanha nessa entrevista o parceiro e colega, o jornalista Paulo Coelho. Bem, boa noite, Maon, boa noite, Bruneto. Maon, conseguiu a liberdade do ex-presidente da Câmara, João Emanuel. O que acontece daqui para frente com o vereador? Ele precisa responder o processo penal, ele precisa responder a ação civil de improbidade administrativa e precisa responder o procedimento ético na Câmara. Não vai se furtar a fazer isso. Ele precisa responder pelos atos que estão sendo imputados a ele. Por que chegou a esse absurdo total, e aí o absurdo tem várias formas de interpretar, de ter que culminar com a prisão do ex-presidente João Emanuel, sob acusações fortíssimas aí, né, de lavagem de dinheiro, a falsificação de documentos. Chefe de quadrilha, né? Um termo muito forte, né? Termos fortes. Doutor, por que chegou a esse ponto aí? O João Emanuel cometeu, se cometeu, está arrependido, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre essa, mesmo como defesa do seu... Olha, a sua pergunta é muito pertinente, eu fico muito cavaleiro com ela. Veja só, por que chegou a esse ponto? Esse foi um quadro pintado que não demora 48 horas para a prisão ser revogada. Ou seja, esse processo é um processo com imagens estampadas, e eu concordo, são muito fortes. A ONG Moral tem a razão dela de encaminhar o pedido de esclarecimento, o pedido de punição, porque de fato são imagens e alegações extremamente fortes, contundentes, mas há uma série de equívocos no meio do caminho. Nós vamos pontuando esses equívocos jurídicos. Vamos citar alguns exemplos que o senhor pode chamar. E redunda em nulidades de ação, redunda em nulidades de prisão. São decisões judiciais equivocadas que nós vamos pontuando e ao longo do tempo elas não se mantêm de pé. No decorrer da semana passada, o senhor falou em massacre de imagem. Isso é o mais cruel. Isso é o mais cruel, isso é o mais covarde, isso é o mais rasteiro. E é por isso que eu gostaria de agradecer Conexão Poder para nos dar esse espaço, tanto a defesa do João Emanuel, como o meu amigo Bruneto aí da ONG Moral. Eu acho que é preciso que a imprensa tenha dever e obrigação e direito de cobrir aquilo que é fato. Mas massacre, doutor? O fato é a notícia. A notícia precisa ser coberta. Primeiramente, nós não vamos aqui discutir a questão do mérito com um advogado Marrom. Claro ele está fazendo o papel dele. Mas a ONG Moral MCCE, há anos, vem denunciando a corrupção na Câmara Municipal de Cuiabá, que infelizmente virou cultura. Virou cultura. E só foi cassado o ex-presidente Lutero porque nós pegamos pesado. Né? Na época, nós entregamos aos nobres vereadores as provas que chegaram para nós. Entregamos. Nenhum, em função do corporativismo, tomou providência. Fomos ao Tribunal de Contas e pressionamos, como fizemos com a ex-presidenta Chica Nunes, como fizemos lá com o Dentinho, como fizemos com... Então, repito, a Câmara Municipal de Cuiabá é a casa dos horrores. E, infelizmente, João Manuel não fez diferente. As provas estão concretas. O advogado dele está no papel dele em fazer a defesa, porque ele está recebendo para isso. Ele tem que fazer de tudo para tentar tirá-lo. E nós esperamos que ele volte novamente. O que ele cometeu é gravíssimo. Então, a ONG Moral não está pegando um ou outro. A ONG Moral vem denunciando há anos a corrupção, repito, na Câmara Municipal de Cuiabá, que é vergonhosa. Mas o senhor já está falando que ele cometeu. O senhor tem alguma prova de que ele cometeu? Olha, o que nós entregamos lá para a ONG Moral, lá para a comissão é forte. Vai ter uma investigação muito forte lá naquela gráfica, que o material não entrou. Como é que você dá saída do material e se não entrou?
Não entrou. Nós já temos elementos para isso. Não entrou material naquela gráfica. Como é que saiu o papel se ele não entrou? Então, é muito simples fazer uma investigação. É só querer. De qual gráfica o senhor está falando? É aquela lá da Várzea Grande, que está envolvida nesse episódio todo. E agora me lembrou, me esqueci. A gráfica É de um ex-deputado. A gráfica Propel do ex-deputado Marcos Leite. Exatamente. É isso que o senhor está se referindo. Exatamente. Então, as notas saíram de lá. Só que não teve entrada de papel. E não é só para a Câmara Municipal de Cuiabá, não. Ela saiu nota lá para outros locais que nós esperamos que aquela denúncia que foi feita, ela seja punida também. Há que se falar em massacre, a defesa, há que se falar em massacre, doutor Marrom, quando tivemos aí um vídeo cujo o teor de sua autenticidade foi comprovado, há que se falar em massacre realmente? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a ONG Moral. Antes mesmo de eu ser advogado, eu, como todos vocês, jornalistas, eu sou cidadão. É preciso diferenciar bastante as coisas. Eu estou defendendo no meu papel, como falou o Gilmar, e uma coisa muito diferente é, eventualmente, eu fazer igual às coisas que os meus clientes são imputados. Segundo, que eu acho que ninguém, de nenhum, nós quatro aqui, é juiz. Eu acho que as provas têm que ser avaliadas conforme um juiz. Se você pergunta para mim, André, o que você acha das provas, evidentemente que você vai me ter uma visão parcial. Assim como também do Gilmar, assim também como do Ministério Público. Então, não importa, no final das contas, a opinião judicial. É claro que nós estamos dando uma satisfação à opinião pública, que ele também tem dever, porque é homem público. Agora, com relação ao massacre, acontece massacre, eu vou te dar alguns dados. Quando o Ministério Público coloca uma alcunha, Paulo Pilintra, você nunca teve esse apelido. Faz isso para massacrar a sua imagem. Quando o Ministério Público, por exemplo, vaza... Só para lembrar quem está em casa, na ação é colocado João Emanuel como vulgo pilintra ou pilintro. Tem isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Para definir o João Emanuel. Isso é uma irresponsabilidade feita em juízo. Eu nunca soube que ele tinha esse apelido. Isso é um absurdo. Isso é um massacre de imagem. Outro massacre de imagem, quando você vaza trechos pequenos de qualquer vídeo, de qualquer áudio, não dando ao jornalista, inclusive, a oportunidade de ver a conversa inteira. Legendam e falam, olha que escândalo vocês estão vendo, sem contextualização. Mas eu acho que esse vídeo, em especial esse vídeo que foi veiculado aí por todos os sites também, partes pela TV, por algumas emissoras de TV, não teve essa autenticidade? O senhor questiona a autenticidade? Continua. Não, deixa eu continuar. O que você viu naquele vídeo, de fato é impactante. Não vou negar isso. Mas o que você não viu foi o que eu não vazei. Porque eu acho que a defesa é muito mais responsável que o órgão acusador. Aquele vídeo, então, não está na íntegra, então? Não está na íntegra. O Gordo está colocando imagens aí. Esse vídeo ao que o Paulo se refere é o vídeo onde o João Emanuel conversa com a empresária Ruth Hércia da Silva Dutra, né? E que ele supostamente a ensina a burlar uma licitação na Câmara. Ele não só não está na íntegra, como há um vídeo anterior, no período matutino, que essa mulher diz que João Emanuel não tem nada a ver com isso. Quem vendeu o terreno foi o filho dela. O filho dela deu um golpe na própria mãe, vendeu o próprio terreno, ou seja, fraudou o próprio patrimônio. E mais, ela diz, como não tem jeito, nós temos que gravá-lo para ferrar ele. Isso, tecnicamente, é flagrante preparado. Aonde está esse restante? O senhor disse que tem esse vídeo. Eu não vazo porque eu sou uma pessoa responsável. Eu pedi ao judiciário que fizesse a perícia. Até agora o judiciário, doutora Selma, não mandou a fazer a perícia. Isso é massacre de imagem. Fazer a perícia, botar a Politec, fazer legenda, vazar os jornalistas e não vazar o nosso. Ou não fazer nem a perícia no nosso. Tudo bem, isso é um absurdo. O senhor está se referindo aí à parte que, teoricamente, não teria ido ao ar, não teria sido publicado. Mas, está no processo, Paulo. Mas em relação ao que foi publicado, o senhor questiona aquilo que foi publicado? A gente teve acesso, eu como jornalista, outros veículos também tiveram acesso, veiculamos aquilo que para nós foi íntegra, chegou na íntegra. Está dizendo que uma outra parte que não foi, a gente nem tem conhecimento. Eu, particularmente, não tive acesso nem conhecimento de. Esse conteúdo que foi veiculado, o senhor também questiona? Invalida absolutamente o conteúdo que foi veiculado.
Eu vou te dar um exemplo Mas não teve rapidíssimo. truques, doutor Marrom, não teve truques naquilo que foi veiculado. Nós estamos contratando o doutor Ricardo Molina, o maior perito do país, para saber como foi feito esse vídeo. Eu não posso afirmar a você X, Y, Z, eu não sou juiz. Sim. Eu estou lhe dizendo que existe um vídeo que também nós pedimos perícia, nós somos responsáveis. E eu não vazei para você. Eu não vazo para você petição sem assinatura minha, como o órgão acusador vaza. Eu não faço release para a imprensa de, eventualmente, petições que eu fico sabendo, como o órgão acusador faz. Eu não peço para você ligar antes, falar, acompanhe a prisão para pegar imagens do sujeito preso. Isso é massacre de imagem. Isto é covardia. O Ministério Público tem que se limitar à função institucional dele. Está aí o Gilmar. Faz um belo papel. Faz um belo papel. Pede providência, mas não massacra a pessoa, a imagem da pessoa. Isto é baixo, isso é covarde. E aí, Bruneto? Né? Bom, nós pedimos a alguns vereadores, por exemplo, que levantassem o tanto que foi gasto com reforma com aquela casa. Vê se tem um até agora que tomou a iniciativa de fazer isso. Que quando era Assembleia ali, todo ano tinha reforma. Entrou a Câmara de Vereadores, todo ano tem reforma. E o prédio está caindo. Isso tudo foi para onde? Claro que foi para a corrupção. Então, repito, nós queremos que venha ali. Ontem eu vi o Lutero lá escamoteando também, né? Chamo de Lutero porque não é mais autoridade. Está escamoteando lá. Mas o que ele cometeu foi gravíssimo, que eu entendo, igual o cliente do nosso advogado Ramon. O senhor consegue documentos que comprovem essas supostas irregularidades que o senhor cita? Ou simplesmente o senhor se limita a apontar o dedo, a acusar? Nós entregamos todas as notas fiscais que recebemos ao Tribunal de Contas. Porque é as notas fiscais que vêm, entendeu? Nós pegamos em cima de nota fiscal. Você não se lembra aí do ex-presidente que gastou milhões com a reforma aí? Delcimar. Delcimar Silva. Quanto que Delcimar gastou com aquela reforma? Você sabe. Aí veio outro, gastou de novo. Aí o ex-secretário da Câmara, Aparecido Alves, falou, isso aqui está um caos. E lá para trás tinham gastado aquele dinheiro todo. Então, repito, a Câmara Municipal do Cuiabá é um antro de corrupção. Me perdoe. É a pura verdade. E, infelizmente, o corporativismo faz com que eles tomem as providências. Mas especificamente no caso do João Emanuel? Olha, hora que chegar o que é que o senhor tem de concreto? Hora que chegar o sigilo bancário naquela gráfica, vai ficar muito claro. Né? E a hora que concluírem também que não entrou os papéis naquela gráfica. Doutor, saiu. Aquela parte que fala no vídeo, onde, inclusive, que provavelmente, pelo que se vê e se ouve nos bastidores, pode culminar com a cassação do mandato do vereador João Emanuel, que se vê no vídeo, quando o vereador João Emanuel chama os demais colegas de artistas, dando ali a entender que há um conchavo, aquilo já não é elemento suficiente para toda essa balbúrdia, aspas, que o Gilmar está falando aqui? Olha, provas essa, quem sabe, o Gilmar tem tantos elementos mais sérios e está levantando tantas questões mais sérias, como, por exemplo, a questão da reforma, que eu concordo com ele. Aliás, eu acho que dá azar ser presidente da Câmara. Eu acho que a Câmara tem um azar ali por ter acontecido, um dos casos ali ter acontecido justamente a rusga. Touradas, etc. Eu acho que dá azar aquilo ali. Mas com relação Deve ter uma cabeça de bode enterrada. Deve ter burro, vamos dar uma cabeça de burro enterrado. Com relação a essa expressão, e daí, eu sou carioca da gema, e você vai me desculpar, a grande maioria dos grupos, as pessoas que eu conheço, até falo, e aí, artista, como vai, tudo bem? Mas não foi nesse tom que não, ele não, falou. O menor problema do artista ali foi pejorativo. O assunto foi que estava para elogiar. Que estava na mesa ali, que estava discutindo. Está bem claro ele falando ali. Pejorativo. Ali você sabe, são 25 artistas. Que isso ali é só artista. O mais tranquilo ali, você não imagina. Você está vendo que nós temos 3 julgadores aqui na bancada? Que não são artistas, pelo amor de Deus. Você está vendo como nós temos 3 intérpretes aqui na bancada? A interpretação da entonação dele. Pois esse que é o problema. Vocês precisam agora, também Eduardo aceitar dele, uma outra ótica. Fazer a defesa claro, mesmo. Aceite a minha ótica. Aceito. Porque quando você fala que tem a entonação pejorativa,
Lamentavelmente, é opinião só de vocês. E quando eu estou dizendo que a entonação não é essa, é apenas a minha. Vamos esperar o julgamento de mérito do judiciário. Agora, será que alguém vai ser cassado apenas por uma entonação, se é mais ou menos pejorativa? Não. É como o Gilmar está falando. É preciso analisar fatos. Vamos falar então da Propel, já que ele falou várias vezes da entrada e saída de papel. Que é a gráfica. Eu acho que é mais conveniente, né, do que ficar se prendendo ao que eu imagino que é menor. Com relação à Propel, aconteceu uma contratação, um encaminhamento de contratação, primeiro que não foi na gestão de João Emanuel. O primeiro ofício para a Assembleia Legislativa, para a adesão ao contrato, aconteceu antes da posse de João Emanuel. Número 1. Todo o parecer e o processamento da adesão à licitação feita na Assembleia, João Emanuel não tinha assumido a Câmara dos Vereadores. Para começo com essa. No primeiro dia, acho que no segundo ou no terceiro dia de posse de João Emanuel, é claro que aconteceu a eleição logo em seguida, ele assumiu a presidência e não assinou apenas esse contrato com a Propel. Assinou mais de 20 contratos como os primeiros atos da presidência. Assinou com Propel. Propel o que faz? Entrega com nota fiscal. Essa nota fiscal é vistada. O diretor do arquivo Vista, recebi. Eu quero contratar, Paulo, eu gostaria que você me contratasse, que você me entregasse 1000 livros aqui, explicativos de como funciona a televisão brasileira. Eu não tenho capacidade, Eduardo, eu posso subcontratar? Evidente, não tem nenhuma proibição. Você pode contratar qual é a gráfica que você quiser para fazer isso. Essa alegação que não tem capacidade de produção, essa empresa chamada O Documento, Propel, é absolutamente desmontável essa tese. Porque assim como as pessoas podem sublocar um imóvel, uma empresa também pode subcontratar outras gráficas. Isso não é problema de João Emanuel, isso é problema de gráfica. Agora, o que tem que provar é se entregou ou não entregou o produto. Aí eu dou razão para o Gilmar. Se não entregou o produto, há uma improbidade administrativa. E se entregou o produto? Eu quero saber lá como é que é a capacidade gráfica. O senhor viu algum produto? Mas eu sou advogado, não preciso ver. Mas vi. O senhor tem o conhecimento que foi entregue o produto ou não? Mas vi o produto. Vi e orientei, inclusive, os agentes do GAECO a tirar fotografias de onde é o almoxerifado. Vi e encaminhei à Promotoria de Patrimônio Público todas as entregas que a Câmara fez desses que produtos eram esses? Só para o telespectador cartilha, o que é legislativo, cartilha lei orgânica do município, cartilha regimento interno da Câmara, cartilha quem são os vereadores, enfim. Se não me engano, é um conjunto de 8 itens maiores e uma série de itens menores de papelaria. Eu conversei com os vereadores, e até conversamos com alguns vereadores, eles nem sabiam disso. Depois do episódio, é que apareceram alguns desses exemplares por lá. Mas, a prática de corrupção na Câmara, ela era cultural, era nota fria mesmo. Cultural. Eu não tenho dúvida que as notas eram frias, poxa. Porque, vamos lá. Vocês lembram como é que foi a campanha de João Manuel para vereador? Não foi uma campanha daquela de pobre, não. Poxa, foi milionária, né? Boatos aí que ele gastou mais de R$1 milhão. De onde que vem isso? De onde é que vem esse dinheiro? Tem que sair de algum lugar. E a prática é na Câmara. Lógico que não é só com isso, não, entendeu? Não é só ele, né? Vários, né? Então, infelizmente, essa prática é cultural. Sai do contribuinte de Cuiabá o financiamento desse pessoal que não tem compromisso com a cuiabania. Mas você chegou de ver algum material que a gráfica teria feito para a Câmara ou não? Não, eu não vi nenhum. Não teve acesso Um vereador me mostrou lá, até um tipo de gozação. É velho essa cartilha tá velha, não tem nada de nova e tal. Deixa eu só completar. Esse material foi entregue ao Ministério Público. Precisa dizer mais alguma coisa? Como é que você avalia, Maon, a atuação do MP nesse caso do João Emanuel? Eu vou pegar uma carona nessa expressão. É uma pirotecnia? É uma investigação técnica? O que é Eu vou pegar uma carona na expressão do Gilmar. Boatos. Boatos dizem... Olha, me desculpe, o judiciário não deveria se prestar a esse favor de julgar com base em boatos. Vou contar um caso,
Com relação a essa questão dos carros e do Finan, vocês acompanharam já esses vou entrar últimos, nessa questão, só quero últimos deixar áudios, claro né? aqui, que a gente não está aqui para defender ninguém, né? A pergunta que eu fiz para o Marrom o Marrom tá. Eu com certeza. A pergunta que eu fiz para o Marrom é porque a gente vê várias e várias vezes, como jornalista e de modo geral na imprensa, o MP acusar, o GAECO vai lá, prende, a pessoa vai para a cadeia, a imprensa mostra, no dia seguinte ela sai e não acontece nada, Bruneto. Agora, Nada. Mas, hein, Por isso que eu fiz essa pergunta para o Marrom. Até Agora- quando vai ficar esse massacre Não, de mas imagem pode- que ele fala? Porque muitas vezes, não estou dizendo que o João é inocente, porque não estou Muito para pelo julgar contrário. o João, mas assim, várias e várias pessoas já foram presas, já tiveram a vida arrebentada e não deu em nada. Mas tem uma legislação aí, André. É? Você tem que Agora, questionar. hein, mas Tem que aí- lembrar que Baseado tem em uma legislação indícios, aí. Baseado em indícios, o MP investigou, aí o GAECO mandou prender, o juiz deu e Mas eu acabou. sou- eu E sou- aí, mas não aí tem uma acontece legislação. nada, a pessoa sai e fica por Agora, isso deixa, mesmo. eu quero falar o seguinte: se nós tivéssemos o atual corpo jurídico hoje do TJ, há 20 anos atrás, vou falar para você, tinha um pouco ficha limpa aí. Tinha muita gente condenada, porque o passado do TJ foi horrível, Mas é entendeu? uma outra- Atualmente, melhorou muito. Repito, se essa equipe que está aí estivesse há 20 anos atrás, tinha muita gente aí já condenada, presa e pagando. Eu queria só, pegando carona nessa que você falou aí, André, no questionamento seu, antes que o doutor Marrom Deixar responda. claro que não estou defendendo ninguém. É isso que eu pelo quero amor de dizer. Tanto pode ser, né, pode ser pirotecnia do Ministério Público, do GAECO, como, na minha avaliação, pode ser também falha, aspas, né, na legislação. O doutor Marrom acabou de soltar o João Emanuel com um habeas corpus. Quer dizer, está previsto ali na legislação. É lei, mesmo com essas brechas que há legais, né, na legislação, o senhor acha que existiu excesso, pirotecnia, como o André falou, na ação do GAECO? Continuando então com a resposta. Com relação a fofocas, boatos, eu vou dar um exemplo para você, fora o pilintra, fora as gravações vazadas, que inclusive são protegidos pelo sigilo judicial. A imprensa não faz uma única pergunta a si mesmo sobre isso. A Corregedoria do Tribunal, que é tão séria hoje, não faz uma única pergunta como é que estão vazando isso. A Corregedoria do Ministério Público, que é uma instituição tão séria, não faz uma pergunta sobre vazamento de gravação, que é crime. Agora, Mas enfim, respondendo a questão, afinal de contas, vou dar um exemplo. O sujeito liga para o outro e fala, preciso de 150 mil, então vamos arrumar um carro. Por quê? Porque no futuro é possível a gente conseguir 500 mil. Há um acerto, há um encaminhamento aqui, quem sabe sai esse dinheiro. A gente tem 12 meses para pagar. O Ministério Público pega esse trecho de 20, 30 segundos. Foram meses de gravação, meses. Nós anulamos a Operação Tentáculos, aquela do Filadélfia, em função disso. Meses de gravação. O que aconteceu? Ele pega alguns segundos e coloca. E aí, sabe o que o Ministério Público escreve? Tem essa gravação assim, vírgula. Tudo indica que parece ser um famoso golpe do Finan. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu arrumei um caboclo aí que só pra fazer uma operaçãozinha pra gente. 150, assim, um pouquinho. Nele tem só o recibo de um carro. Aí eu tô organizando alguns aqui. Você não tem algum? Tem na nave, tem. Tem? Só o recibo. Para você ter uma ideia, veja como é ridículo o processo do João Emanuel. Insólito. Eu sou advogado de defesa. Eu pergunto aos senhores três, eu não tenho direito a acesso ao processo inteiro? Tenho, né? Não tive acesso judicial aos áudios. Então uma pessoa prende a outra e não dá ao advogado acesso aos áudios. Sabe como que eu recebi os áudios? São 14 minutos no geral. Vocês não vão acreditar. Por WhatsApp. E você acha, Paulo, que isso não é massacre de imagem? Rodando em Mato Grosso, no Brasil, por WhatsApp, uma conversa particular, protegida pelo sigilo, isso é uma esculhambação que as duas corregedorias não conseguem enxergar. Sabe por quê, André?
Porque as pessoas têm medo de defender. Eu não tenho medo de defender. Eu estou na minha função. Vocês têm a sua função de vazar. Chegou para vocês precisam publicar. Mas como é que chegou se o advogado não tem acesso? Ou foi do Judiciário ou foi do Ministério Público. E o cara que gravou, por exemplo? E quem gravou? Quem gravou foi a autorização judicial em interceptação. Mas será que só isso? Hein, doutor? Ararate. Vazou, nós temos um inquérito. É crime vazar. O que você está dizendo aqui é crime. Chegou no envelope para nós todo o inquérito. Quem faz isso é criminoso. Algo assim que você sabe o que acontece? E nós não ficamos revoltados com isso. É crime. Estão vazando hoje fotografias íntimas, conversas íntimas, e nós estamos discutindo sobre isso numa mesa de debate. Isso é um absurdo. Não é possível que vocês da imprensa, que prezam pela liberdade tanto de expressão como pela defesa, não enxerguem isso. Isso é um massacre, doutor, mas crime. Aí, nos atendo ao conteúdo do que nós temos de informação, e essas informações, muitas delas são questionadas pela defesa do João Emanuel, outras não. Nós temos lá todo esse material lá que, aos olhos de muita gente, e até gente especializada, é nítido. É aí nítido o quê, Paulo? Diz pra mim. Que não houve corte, que não houve truque. Não, sim, mas vamos entrar no mérito como você quer. O que é nítido no vídeo? Não, que não houve corte, não houve truque. Mas o que ele faz no vídeo? A proposta com a empresária. Proposta de quê? De oferecimento de serviços. As facilidades, postas de facilidades de ter um conchavo ali junto aos demais vereadores. Com relação a serviços, que mais? Não, que mais? Eu estou citando. Não, eu estou só pensando. Nós temos, antes, tem uma situação da falsificação de documentos em função dos terrenos também, que pareceu bem claro. Sim. Filho dela deu um golpe nela, foi denunciado pelo Ministério Público. Esse é o argumento da defesa. Não, não é argumento da defesa. O filho dele, Pablo Caires, não é argumento da defesa. Eu estou falando objetivamente. Pablo Caires foi denunciado pelo Ministério... Pablo Caires foi denunciado pelo Ministério Público por falsidade de documento. Foi ele que assinou a escritura. Eu acho que o maior arrependimento da vida dessa mulher foi ter armado para João Emanuel. Agora, vamos nos questionar a formação desse vídeo? A prefeitura contrata um policial, um secretário que caiu, inclusive. Aliás, a ONG Moral precisava investigar, inclusive, isso, da compra de um apartamento com uma triangulação no TRT. É importante a ONG entrar nessa, porque essa é importante. Já entrou e está acompanhando. Mas com relação a esse secretário, mandou gravar, mandou grampear. Ou seja, Paulo, é um terceiro fazendo. Vocês ainda não chegaram no primeiro vídeo da manhã dizendo que essa mulher, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou te falando fato. O filho dela fraudou o documento. Eu pergunto a você, João Emanuel comprou? Ele vendeu? Foi ele, grafotecnicamente, que escreveu alguma coisa? Ele assumiu o negócio. Por que assumiu o negócio? Ele vistou o negócio. Ele acompanhou o negócio. E essa oferta para pagamento a essa senhora? Havia benfeitorias no terreno. Havia muro, havia construções dentro do terreno. E o terreno foi vendido nu. O que a pessoa que comprou o terreno, que não foi denunciada, propôs? Eu pago as benfeitorias do terreno. Deixa eu entender uma coisa com vocês. O terreno não era dessa senhora, senhores. O terreno era do menino que vendeu o terreno. Ele fraudou o próprio patrimônio. Vamos deixar claro, o terreno não era dessa senhora Ruth. O terreno estava escriturado em nome de Pablo Caires. Esse Pablo Caires, pela visão do Ministério Público, passou a perna na própria mãe. Mas o Pablo Caires é o Pablo Norberto Dutra Caires. Perfeito. É isso. Ele também está indiciado. Ele também está denunciado. Está denunciado. Está denunciado. E também tem mandado de prisão contra ele? Não sei. Mas assim, ele está denunciado. É o filho dessa senhora. Será que vocês não acham estranho isso? E o patrimônio era dele, não era da senhora. Essa senhora era apenas usufrutuária desse terreno. Olha, pode ser que haja desdobramento, mas vamos... Não é santo, não. Porque na decisão, não está na dele. Eu acho que ele tem que fazer de tudo. Na decisão da juíza, ela cita o Pablo Norberto Caires, filho da Ruth. Né? E cita também o Evandro Viana Stabile. Qual é a ligação do Evandro? Olha, essa decisão judicial, eu conversei com a juíza 2 vezes.
e disse a ela, está sendo gravado esse programa, eu não tenho o que esconder, disse a ela, falou, olha, fiquei sabendo que a senhora tem 2 qualidades. Aliás, é uma mulher linda, tem 2 qualidades. A senhora é dura, mas a senhora é justa. E ela é duríssima, está na vara de combate a crime organizado, mas a senhora é justa. Eu venho lhe falar 2 coisas. Aquele primeiro momento do afastamento, eu falei que nós entregamos ao Ministério Público isso, ao GAECO aquilo outro, etc. e tal. Ainda assim, o afastamento vigorou e nós preferimos a renúncia ao cargo de presidência. Um dia antes da prisão, eu cheguei para essa senhora e falei, olha, nós estamos pontuando que no processo há um primeiro vídeo e esse primeiro vídeo a senhora nem sequer viu. Mas que vídeo? Eu falei, mas a senhora não se lembra do vídeo? Não. Mas a senhora não se lembra do primeiro vídeo? Não. Qual é a relevância disso, doutor? Falei, ora, a relevância disso é essa senhora dizendo que ia armar para cima de João Emanuel. Ou não tem relevância? Esse vídeo que não, eu vou analisar. No outro dia, publica a decisão de prisão. Nesta mesma decisão judicial, que eu reputo absolutamente nula, a doutora Selma foi dura demais até. Ela não recebeu a denúncia. Ela julgou João Emanuel. Disse que os atos são repugnantes. Disse que eram crimes absolutamente comprovados. Diz que a credibilidade do judiciário que estava em jogo. Diz que a prisão de João Emanuel serviria de exemplo para todos os demais cidadãos mato-grossenses. Me desculpe, isto é um absurdo. Isto é ilegal, isso é inconstitucional. É por isso que as prisões, é por isso que vocês todos, nos frustramos com o judiciário. O judiciário, Gilmar, o Ministério Público, Gilmar, não pode agir e pensar com o fígado. O judiciário e o Ministério Público precisam usar a razão de uma maneira fria, de uma maneira meridiana. O Ministério Público não é parte, Paulo. O Ministério Público é fiscal da lei. Mas é ele mais tem um do que legítimo parte. papel aí, doutor. O Ministério Público e os outros órgãos que o senhor citou, todos têm o seu legítimo papel aí. O Ministério Público é, trocando em miúdos, a voz do povo ali de estar trazendo justiça ao cotidiano das pessoas. E está no papel dela. Tem ali os indícios que ela julga serem provas suficientes e, baseado nisso, pediu e a justiça acatou. Senhores, eu preciso fazer um intervalo, mas eu vou passar a palavra para o Paulo no bloco seguinte. Nós vamos continuar falando disso. E eu quero deixar uma pergunta para ambos aqui no ar sobre a questão do judiciário, nessas questões envolvendo especificamente políticos. Os senhores acham que há uma certa predisposição de juízes, de promotores, enfim, em já condenar quando se trata de políticos ou não, é tudo baseado em questões técnicas? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vocês me respondem essa pergunta. Você em casa não sai daí, já voltamos então com o advogado Eduardo Mahon e também com o sindicalista Gilmar Dal Bosco, não, Gilmar Bruneta. É um instante só, até já.